Tudo bem com vocês? Domingo eu compartilhei uma publicação aqui que o Fantástico fez uma reportagem sobre procedimentos estéticos e chamou alguns influencers, para falar sobre a experiência deles, sobre os exageros dos procedimentos e agora a nova tendência que é a retirada desses procedimentos. O que fica parecendo que é um ataque aos profissionais que realizam procedimentos estéticos, sejam dentistas, médicos e esteticistas. E o que fica vago ali é sobre a questão que quando você trabalha com estética, beleza, você trabalha muito com a expectativa do paciente, você trabalha muito com o psicológico daquele paciente, daquele cliente. E fica muito vago a questão deles falarem que a gente já tirou tudo que a gente tinha que fazer e agora a gente tá natural. Porque não é verdade. Porque a nova tendência do mercado são lasers. Por isso agora essa saga de falar que não tem mais procedimentos ou preenchimentos e que o exagero vem muito dos profissionais, deles pesarem a mão, de não pensar na simetria, enfim. Só que a gente tem dois lados, no mercado da beleza. Tem o profissional vendendo procedimento realmente que não precisa, porque a gente tem os dois lados. E tem o paciente que não sabe a hora de parar. Aquele paciente que é inseguro, que acha que um procedimento vai resolver a insegurança que ele tem com o corpo, com a estética, com a aparência dele. Então, aí deposita toda a expectativa em um procedimento só. E quer o resultado de um procedimento só, não é o conjunto da obra. É aquele paciente que faz uma cirurgia e pensa que a cirurgia vai resolver tudo. E não é assim que funciona quando a gente trabalha com estética. A estética ela vem, às vezes, para dar aquele up que você tem vontade para começar a se cuidar, a emagrecer, a melhorar a aparência. E não dá para levar como parâmetro artistas, influencers, porque eles têm o acesso a todo tipo de novo na estética com muita facilidade. São oferecidos permutas e descontos, assim, que eles vão fazer, mas se der certo, bacana, você vai ter que falar sempre que você fez e deu tudo certo. Mas se deu errado, você nunca vai poder falar, porque você tem um grande contrato de multa e sigilo, e que você vai ter que ficar quieto e não falar mal do profissional. E às vezes até nem poder processar. Então, não pensa que não existe você fazer cirurgia plástica e no outro dia você fala, nossa, mas eu não tô com nenhum tipo de dor. Não tenho nenhuma limitação, porque não é a realidade, não é todo mundo que faz isso, que consegue esse tipo de recuperação. Então, a questão aqui com os profissionais é que vocês têm que aprender a se documentar, a se preparar para o pior do paciente, que às vezes não vai te processar, mas vai falar tão mal de você. Às vezes ele não vai te processar, mas vai fazer tão marketing ruim para você nas redes sociais, no boca a boca, que vai te prejudicar muito. E o que é muito importante, a gente ter aqui um termo de consentimento, a ficha de anamnese 100%, porque quando a gente tem documentos que rebate tudo que a pessoa alega, as armas delas vão se abaixando. Então, a pessoa vai percebendo que, olha, eu vou correr um risco muito grande se eu falar que eu não sabia, que eu não tinha um risco, até porque às vezes intercorrências elas são previstas e se ela tá no termo de consentimento e se ela acontece e o paciente foi lá, leu, assinou, tomou ciência, não tem como ele dizer que ele não sabia. Todo procedimento a gente tem um risco de ter algumas complicações complicações, intercorrências, enfim. E o paciente tem que estar preparado para isso, não só pelo tempo de recuperação, às vezes que vai aumentar, não pelas despesas que vai ter ou pelo que ele vai saber que ele vai ter que ficar parado. Então o paciente ele tem que ter ciência. E só um documento comprova que você realmente deu ciência. Lembre-se, por mais boa comunicação, por mais bom seja a venda, a sua relação com o paciente, no final ela ainda continua sendo um contrato, continua sendo uma venda de serviço e a sua reputação é o seu serviço que está sendo vendido. Então, nada mais justo do que você documentar, do que você ter documentos que te ajudem a comprovar que você aplicou um melhor tratamento, o melhor serviço, a melhor cirurgia, a melhor técnica possível dentro naquele paciente. E não tem como distinguir, porque não tem como a gente saber qual paciente que vai ser 100% satisfeito e o paciente que não vai. Então, se você tem um protocolo de atendimento, se você tem documentação, você vai usar essa documentação para todos. Tem que ser um protocolo de atendimento igual para todos. Não é o paciente bonzinho, o paciente que dá problema, o paciente dor de cabeça, porque a gente não sabe. Você trabalha com medicina, você trabalha com um resultado que você não consegue prever no futuro. Então, documento.
Você não vai conseguir agradar todo paciente que você atende, você não vai conseguir 100% de satisfação, faz parte do trabalho. Ser processado também faz parte, não é o fim do mundo, mas você tem que estar muito bem preparado para qualquer tipo de defesa, documentação, para caso isso ocorra. Então, ser processado não tem que te tirar a vontade de continuar trabalhando ou continuar exercendo a sua profissão, porque é um risco que acontece no Brasil, infelizmente, por conta de uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço no final. E muito profissional esquece disso. Então, ele esquece de pensar na parte administrativa, judicial, de todo o serviço que é prestado ali dentro do consultório. Vocês têm que lembrar que o trabalho, ele é uma bênção, mas ele também tem os riscos da profissão.